A verdade tem que ser dita, então não saia desse vídeo. Não é à toa que esse vídeo chegou para você no seu algoritmo no YouTube. Não é à toa. Deus enviou esse vídeo para você saber a verdade. Todos nós precisamos saber a verdade. O mundo precisa saber a verdade. A gente tem que saber o verdadeiro evangelho que deve ser pregado. Pois infelizmente, gente, atualmente muitas igrejas vêm pregando o evangelho dopaminado, um evangelho personalizado, um cristianismo personalizado e além disso um evangelho sempre ligado à prosperidade, a bens materiais, ao materialismo, e também aquela ideia de que se você pedir a Deus, ele vai te dar. Tudo que você pedir a Deus, ele vai te dar. Que Deus, se você entrar nessa igreja, você será abençoado. E hoje nesse vídeo eu vou falar alguns assuntos e o que a gente deve realmente pregar, o que realmente deve ser o evangelho que vai ser pregado nas igrejas. Porque infelizmente isso vem abordando várias igrejas aqui no Brasil principalmente, esse evangelho dopaminado, esse evangelho personalizado, que as pessoas distorcem algumas coisas ou até mesmo faz mais propaganda da própria igreja do que de Jesus, do que fala de Jesus, né? Então, assim, são coisas que são muito importantes e que infelizmente vem abordando muitas igrejas, grandes igrejas no Brasil. Não são todas, é claro, a gente não pode generalizar, mas são bastante, são muitas igrejas, infelizmente. Bom, primeiramente eu queria falar sobre uma questão onde muitas igrejas hoje vem assim, pregando algo, né? Vem trazendo uma ideia meio que consumista, eu digo, de querer sempre dizer, vem aqui e você será abençoado, vem aqui para ter uma experiência com Deus, sempre pregando essa palavra, experiência com Deus. Lembre-se bem dessa palavra. E isso vem distorcendo o propósito, o motivo de a gente ir para a igreja. Porque a gente não vai para a igreja com esse motivo principal. O motivo principal para ir para a igreja não é à toa o nome. Não é à toa o nome culto. A gente vai para a igreja para cultuar a Deus, para também ouvir da tua palavra, para também louvar a Ele. A gente está esquecendo, gente. Nós estamos esquecendo de que Deus, do fato de que Deus adora, ama a nossa adoração. Ele gosta de que a gente adore, exalte o nome dele, que a gente louve o nome dele e que fale sobre ele. Então, assim, a gente vem distorcendo isso e vem distorcendo o motivo para ir para as igrejas. Hoje, os dois motivos principais que as pessoas vêm colocando na cabeça para ir para a igreja, né? Eu vou para a igreja por dois motivos, ó. Vou para a igreja porque eu quero ter uma experiência com Deus. Vou para a igreja para ser abençoada. Vou para a igreja, agora o segundo motivo, vou para a igreja para conversar com meus amigos, para ver meus amigos de volta. Vou para a igreja para ver a minha amiga, enfim. Esses dois motivos, esses dois propósitos vêm proliferando muito no Brasil. Muito mesmo, vem crescendo muito no Brasil. Hoje, um monte de pessoas vai para a igreja justamente para isso, para ser abençoada, né? Porque se não for para a igreja, já era. Não vai ser salva. Gente, primeira coisa. Desde quando que a igreja é a nossa salvação? Desde quando é que a igreja salva? Desde quando que a igreja é a nossa salvação? É a ponte para a vida eterna? Cara, quem salva é Jesus e só Ele, cara. Só Jesus salva, mano. Por que que você quer ir um dia na semana pra ir pra uma igreja pra ser abençoado por Deus com um propósito errado? Ou seja, você acha que você só na igreja você tem que buscar, só na igreja você tem que louvar, só na igreja você tem que se entregar pra ser abençoado. E, enfim. Esquece total da semana, né? Dos outros dias. Só vive o evangelho no domingo, se quiser nem vive o evangelho. Então, assim, a gente tá esquecendo que a gente tem que ir pra igreja por um outro motivo, assim, para louvar, para cultuar a Deus, para se entregar. A gente tem todas as semanas, tem todos os dias da semana, né? E a gente tem que se entregar a Deus todos os dias. Mas assim, que a gente possa ter pelo menos um dia. É isso o propósito do culto, né? É isso o propósito da igreja, do culto, aos domingos. É sobre, cara, a gente pelo menos tem que, cara, entregar um dia nosso pra gente se entregar
todo, assim, a gente por inteiro, por completo, se entregar completamente a Deus, inteiramente a Deus, pelo menos um dia. Porque Deus, ele, claro, ele merece muito mais que isso. Ele merece infinitamente mais que isso, mas que a gente possa se entregar completamente um dia. Não para querer ser abençoado por ele, porque a gente já é abençoado por ele todos os dias, mas sim para cultuar ele, louvar o nome dele, exaltar o nome dele. E, bom, é isso. É isso que consiste a ideia, né, de ter o culto, a ideia de ter os cultos e celebrações aos domingos. É isso. A gente tem que ir para a igreja, gente, para cultuar a Deus, para louvar o nome dele e para ouvir, se aprofundar na palavra dele. E não para brincadeira, para por causa de amigos. Né, a gente quer. Vamos, eu vou lá porque meus amigos também estão lá, mas enfim, só vai lá por causa disso. Ou vai por conta que quer ser abençoada por Deus. E uma coisa eu te digo, cara, já tá garantido isso, cara. Já tá garantida essa experiência com Deus. Você louvando, cultuando, cara, a Deus, você já vai ter uma experiência com Deus, mas isso não tem que ser o motivo principal para você ir para a igreja, para o culto, porque o culto é para cultuar, louvar o nome dele. Acima de tudo isso, tem que ser para isso. E para se aprofundar na palavra dele, para buscar ele e se entregar completamente, pelo menos um dia na semana, entende? Então é isso que quer dizer a ideia do culto. E infelizmente muitas igrejas vêm fazendo mais propaganda de si mesma do que falar de Jesus, né? Infelizmente, muitas igrejas vêm pregando só sobre, cara, se você vir aqui, você vai ser abençoado. Cara, vá para a igreja tal e você será salvo até mesmo ou até mesmo abençoado. Então, enfim, prega isso como se a igreja, cara, fosse a salvação das pessoas. Como cara, se você não for pra igreja, você vai pro inferno. Enfim, eu não tô querendo dizer que a igreja não é importante. Muito pelo contrário, em nome de Jesus, vá para uma igreja. A gente deve ir para uma igreja, mas que a gente possa entender o verdadeiro propósito para ir para o culto. Que a gente possa entender que a igreja não salva. Quem salva é Jesus e só Ele. Só Ele. Só Ele. A igreja, ela tem um propósito diferente. A igreja é feita para a gente não andar sozinhos aqui na terra. Porque não é à toa que Jesus ele reuniu 12 discípulos para andar juntos, para pregar o evangelho, para andar junto com Cristo. Não é à toa que Jesus reuniu 12 discípulos, porque a gente não consegue andar sozinho, galera, na terra, né? Porque a gente tem Deus, mas na terra a gente não consegue andar sozinho com Cristo assim, não. Então a gente precisa ir para a igreja, é muito importante ir para a igreja, porque a gente se aprofunda, a gente, né, o povo de Deus se reúne e exalta o nome de Deus ao mesmo tempo. Então isso é muito maravilhoso. Mas a gente não pode distorcer o propósito, não pode distorcer essas coisas. É muito importante que a gente entenda isso, é muito importante que você entenda isso. Então não caia nessa, cara, de querer ir para a igreja para ser abençoado, porque isso você já vai ser. Isso você já vai ser, mas que isso não possa ser o motivo principal e que, cara, sempre assim, tome cuidado com essas igrejas que sempre pregam só sobre elas, que só fazem propaganda delas, mas que não falam de Jesus, não incentivam nada, só incentiva para ir para a igreja. E claro, é importante que a gente que a gente convide, né, pessoas, que a gente fala da nossa igreja, é importantíssimo isso. Mas a gente tem que falar de Jesus também. E muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Porque não é a igreja que salva, galera. É Jesus que salva. E a gente tem que pregar o que salva, né? A gente tem que pregar o que salva. Tem que pregar o que realmente vai nos livrar do inferno, vai nos livrar do pecado. Então, assim, não que a igreja não seja importante. A igreja é necessária. Então, que a gente possa entender isso. E a segunda coisa que eu queria falar, muitas igrejas hoje também vêm pregando muito sobre prosperidade. Prosperidade e bens materiais, e essa ideia que eu tinha falado no início, de que se você pedir tudo que você pedir a Deus, ele vai te dar. Seja assim, tem até a questão, mas sempre no tempo dele, né? E tal. Mas galera, primeiro de tudo, é Deus nunca nos prometeu uma vida fácil. Falando de prosperidade aqui, depois eu vou falar disso aí, dos pedidos. Primeiramente, Deus nunca
Cara, Deus nunca nos prometeu uma vida fácil. E sabe quem nos promete uma vida fácil? É o inimigo. Exatamente o inimigo, porque é muito fácil, galera, a gente viver satisfazendo os nossos desejos. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer nos distrair com os nossos desejos, com os nossos desejos do coração, com a nossa natureza que é pecaminosa, pois o nosso coração é enganoso. E é muito fácil a gente cair em umas coisas dessas, porque nós mesmos, a nossa própria natureza é pecaminosa. Então é muito fácil seguir uma vida que a gente só faz o que a gente quer, só vive o que a gente quer, só faz o que a gente quer, só fala o que quer e não pensa, enfim. É muito fácil ver um negócio desse. O inimigo, ele oferece justamente uma vida assim. E Deus nunca prometeu uma vida fácil para todos nós. Nunca prometeu uma vida fácil. Ele, na verdade, sabe o que ele prometeu? Que ele vai estar conosco. Que ele vai estar te fortalecendo. E que você pode contar com ele em todas as ocasiões. Todos os dias, em todos os momentos, você pode contar com ele. E isso ele garante sim. Isso você pode ter certeza, meu amigo. Isso você pode ter certeza, meu amigo, que você pode contar com Deus todos os dias, em todas as ocasiões, e que nele você vai achar paz e o verdadeiro contentamento, a verdadeira esperança, a verdadeira paz, cara, que a gente precisa, pois ele é tudo que a gente precisa. Uma vida com Cristo não é um buquê de flores, mas também garante uma coisa, a salvação. Garante a salvação, garante a santificação, garante a transformação, garante essas três coisas que, cara, a gente precisa. A gente precisa. Não dá pra ficar vivendo no mundo, vivendo com os nossos próprios desejos, vivendo só pelo que passa no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. E a gente vai cair, cara. Com Deus, a gente pode cair sim. A gente pode cair sim. Mas a gente vai voltar ainda mais fortes com Deus. E infelizmente muitas igrejas hoje vêm pregando o evangelho onde a gente não cai, onde a gente não tem tentação, onde a gente não sofre, onde só é paz e amor, enfim, uma vida fácil, uma vida, cara, sem aflição, sem nada. Mas, cara, se Jesus e Paulo viveu tantas aflições como viveram, imagina nós, cara, imagina nós. E Jesus mesmo, ele diz, cara, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Então é exatamente isso, cara. A vida cristã é entrega, o evangelho é entrega, o evangelho é confronto, o evangelho é transformação, o evangelho é renovação, o evangelho é isso, cara. É entrega, mano. É confronto. É sobre isso. Uma vida com Cristo é isso, cara. É luta atrás de luta, mas vai valer a pena sim, porque a gente vai estar salvos em Cristo Jesus, no céu, no reino dos céus, no reino de Deus. Em nome de Jesus, eu creio. Você crê? Então, que a gente possa entender que, cara, não tem essa, mano. Não é isso, não, mano. Não é isso. A gente vai viver com Cristo. A gente vai andar com Cristo e vai ter um monte de aflição. A gente vai ter um monte de tentação. E não é à toa. Muitas das vezes não é à toa. Porque olha como Deus é maravilhoso, como Deus é perfeito. Muitas das vezes as nossas aflições, as nossas tentações, elas têm propósito, cara. Elas têm propósito. Porque como que um cristão pode evoluir, né, no evangelho de transformação, no evangelho de confronto, se ele não confronta tentações, se ele não confronta aflições? Como que a gente pode amadurecer se a gente não tem provações? Então, assim, a gente precisa disso. E falando nisso, eu queria ler Tiago 1, do versículo 2 ao 3, que está escrito: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Cara, esses dois versículos relatam exatamente isso que eu tô falando. A gente tem que sofrer, cara. Essa é a realidade. A gente tem que sofrer. Não tem essa de, mano, vou viver o evangelho, vou ver Cristo, vai ser muito fácil. Uma vida com Cristo é mais fácil. Cara, não acredite nisso. Uma vida com Cristo é difícil, é luta atrás de luta, cara. Mas vai valer a pena. E talvez talvez, muitas das vezes, na verdade, as suas aflições vão ser motivo de grande alegria depois. Porque se não tivesse acontecido aquilo, talvez você não teria se tornado a pessoa que foi. Então, muitas das provações que a gente tem pode ser literalmente uma prova de maturidade, uma prova de perseverança para todos nós. Pode ser o que nos fez se tornar mais amadurecidos em Cristo Jesus. Então, que a gente possa ver nesse lado, e não no lado de que uma vida com Cristo é mais fácil, de que
As provações vêm por causa que você cometeu pecado, que Deus não te ama. Cara, Jesus ama todos nós. Deus, o amor de Deus, cara, ninguém pode romper o amor de Deus conosco. Entre o amor entre nós e Deus, ninguém pode romper. E além disso, não é porque você pecou que tudo aquilo que você sofrer vai ser por causa daquilo. Não. Muitas das vezes é para você aprender. Então, olha como Deus é maravilhoso. Ele pensa em absolutamente tudo. E muitas das vezes as provações servem para aprendizado e maturidade para todos nós. Então, pense sobre isso. O evangelho não é isso, de prosperidade, de facilidade, não tem essa. É luta atrás de luta, é entrega, é renúncia, é confronto. E para terminar de falar disso e depois falar sobre pedidos, eu queria também ler o versículo João 16:33, que Jesus ele fala: Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. E aqui eu queria falar sobre um pouco, né, desse versículo, eu queria falar do que Deus quer que a gente faça. Ele quer, porque ele entregou o filho dele a nós, para morrer, né? Jesus morreu por nós. Deus ele entregou o filho dele por nós. Entregou a vida de Jesus para nós, para nos levar de todos os nossos pecados, para nos salvar. E que a gente possa entregar a nossa vida para ele. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer nas nossas vidas. O evangelho é isso, cara. É isso, é viver Cristo e se entregar, cara. É isso que define ser cristão. É uma pessoa que já se entregou completamente a Jesus e que acredita que é ele que salva, que é ele a ponte para a salvação, para a transformação. É o caminho, a verdade e a vida. Então, é isso, cara. Exatamente isso. Então, que a gente possa entender isso. E igual como ele falou aqui, Jesus ele disse: "Tereis aflições". E ele confirmou isso aqui. E não dá para uma pessoa falar que uma vida com Cristo é mais fácil, porque o próprio Jesus falou que teremos aflições e muitas, muitas. E bom, agora eu queria falar sobre uma outra coisa, cara, que é simplesmente, eu acho que um dos assuntos que a igreja mais trata, que as igrejas mais falam. E, gente, novamente dizendo, não são todas as igrejas que falam isso. Mas, cara, são muitas igrejas que eu já vi por aí. São muitas pessoas que eu já vi por aí. Não só nas igrejas, como também nas suas. Pessoas, né, ao redor de todo mundo que ficam falando que tudo que a gente pedir para Deus, confiando nele, ele vai nos dar. Cara, não, não. É uma coisa, uma resposta para isso, né? Na verdade, gente. Deus ele não dá o que a gente deseja. Ele não nos dá o que a gente deseja. Pode ser que uma coisa que a gente for pedir pra ele, cara, mesmo orando, orando, orando e todos os dias confiando nele, pode ser que, cara, confiando nele, se entregando, pedindo aquilo, pode ser que Deus ele pode ser que aquilo nunca vai chegar na sua vida. Pode ser que Deus não dê aquilo para você. Pode ser que aquilo nunca irá acontecer, pode ser que coisas possam impedir aquilo de acontecer, de você ter. Então, assim, não é tudo que a gente for pedir pra Deus, mesmo se entregando, mesmo confiando, que Ele vai nos dar. Porque, gente, uma coisa que a gente tem que entender que é essencial. Fique nesse vídeo. Fique nesse vídeo. Obrigado por estar nesse vídeo, nesse exato momento. E, enfim, uma coisa que é essencial saber. Deus ele não nos dá o que a gente deseja. Ele dá o que a gente precisa. Ele dá o que a gente precisa. Olha como Deus é maravilhoso, como ele é perfeito. Ele não nos dá o que a gente que a gente quer, porque muitas das vezes o nosso coração é enganoso. Muitas das vezes aquilo que a gente tanto quer, pode ser que no futuro aquilo nos afaste dele, pode ser que aquilo no futuro possa prejudicar o nosso relacionamento com ele, com Deus. Pode ser que aquilo no futuro possa prejudicar o nosso compromisso com ele, com Deus. Então, assim, pense nisso. Pense em cada coisa que você já pediu a Deus. E, cara, se isso nunca chegou, não é à toa. Nada que Deus faz nas nossas vidas é à toa. E confie nos planos dele. Confie nos planos dele. Não confie que ele vai te dar tudo que você
quer, porque não é assim que funciona, galera. Não é assim que funciona. Deus, ele dá o que a gente precisa, o que é necessário, vai ser bom para nós, para o nosso compromisso com ele, o que pode não prejudicar o nosso compromisso com ele, a nossa responsabilidade com ele, o nosso relacionamento com ele e também o que tiver a vontade dele, porque é a vontade dele que reina, galera. E se a gente quiser questionar, mano, questione. Se você for questionar, cara, não vai dar em nada, porque a gente não tem o mínimo direito, cara. A gente não tem o mínimo direito de reclamar com Deus. E às vezes a gente, igual como Paulo fez quando ele esteve na prisão, que ele mesmo falou em Filipenses, que a prisão dele, na verdade, servia para o progresso do evangelho, que a gente possa reconhecer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, igual como Paulo fez escrevendo isso. Porque é pura verdade. Né? Não é à toa que Paulo foi preso, não é à toa, a gente nunca sabe, a gente não sabe o que poderia acontecer se ele não fosse preso. Então, assim, poderia acontecer algo muito ruim, poderia acontecer um monte de coisas, igual em várias outras ocasiões. Então, nada que Deus faz é à toa. E é isso que é confiar em Deus, é confiar nos planos dele, no que ele faz. Então, que a gente possa entender isso. Galera, não confie que Deus é como se fosse um gênio da lâmpada, cara. Porque ele não é um gênio da lâmpada, ele não vai ser o que vai nos dar tudo que a gente quer, não. Ele não vai. Ele vai nos dar o que a gente precisa mesmo. O que estiver na vontade dele, o que estiver dentro da dos limites, né? Dentro do que a gente suporta, dentro do que a gente precisa. Então, ele não vai nos dar o que a gente quer, porque muitas coisas que a gente quer pode ser que no futuro seja prejudicial, e a gente não sabe. Porque a vontade de Deus, ela é extraordinária, ela vai além do nosso conhecimento. Os planos dele vai além do nosso conhecimento. E pode ser que ele vai nos dar, Deus vai nos dar uma coisa ainda melhor, cara. Ainda melhor. Por mais que, para a nossa visão, pareça ser mais modesto, pode ser que algumas coisas que Deus faça nas nossas vidas, primeira vista, vai parecer estranho, vai parecer confuso, mas depois a gente vai entender. E tudo que Deus faz, cara, é maravilhoso. Tudo que Deus faz coopera para o bem. E os planos de Deus são muito maiores e são muito melhores que os nossos. A gente nunca sabe, galera. Então, não confie nessa, de que tudo que você pedir para Deus, ele vai te dar. Tudo que você pedir para Deus, ele vai fazer. Não, ele vai fazer o que estiver à vontade dele. Ele vai fazer o que ele quiser na sua vida, o que for, no caso, melhor para você, o que for necessário na sua vida, o que você realmente precisa, ele vai te dar. Agora, o que você quer, não. Tudo que você quer, não. Ele vai te dar o que você precisa e pode ser que ele dê coisas ainda melhores, coisas ainda maiores que no futuro vai valer a pena você ter confiado sim nos planos dele e não que ele vai te dar tudo que você quer. Então, siga isso, gente. Reflita sobre essas coisas e obrigado, cara, por estar nesse vídeo até agora. Por estar nesse vídeo até agora. Esse vídeo está sendo muito longo, 23 minutos, mas que a gente possa entender essas coisas. Esse é o verdadeiro evangelho que deve ser pregado, galera. Que a gente possa estar mais espertos, vigiar, né? Porque há muitas igrejas que vêm pregando o evangelho modificado, o evangelho personalizado e que vem fazendo mais propaganda de si mesma, da própria igreja, do que falar de Jesus. E claro, sempre ressaltando, né? A gente precisa ir para a igreja. A gente só tem que tomar cuidado, pois há muitas igrejas, mas não todas. Não são todas as igrejas, não são todas as igrejas, mas há muitas igrejas que vêm pregando isso. E louvado seja Deus por tudo isso aqui que eu falei, louvado seja Deus por sua vida, que a gente possa orar pelas igrejas brasileiras, que a gente possa orar por essas igrejas para que abra a mente delas e que a gente possa parar de ver mais o dinheiro, menos o dinheiro e que a gente possa ver mais o progresso do evangelho, menos as coisas que menos importam, o materialismo, os bens materiais e sim Jesus, que a gente possa ver mais Jesus do que todas essas outras coisas, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar nesse vídeo. E reflita sobre essas coisas. Tome cuidado, tome cuidado. E é isso. Espero que tenha gostado. Fique com Deus. Espero que todos estejam bem. Até a próxima.